Aqui, então, o nosso Sport Center. Nosso próximo assunto é Atlético Paranaense e Cruzeiro, empate em 3-3. Vamos lá, então, estatísticas da partida. Atlético Paranaense, porcentagem de bola, 53% para o Atlético, 47% para o Cruzeiro. Chutes do Atlético Paranaense, 15, 6 no alvo e o Cruzeiro, 14, 5 no alvo. 6 grandes chances para o Atlético Paranaense, 3 grandes chances para o Cruzeiro. Ações na área rival, 18 contra 21 do Cruzeiro. E passes completos, 342 do Atlético, 277 do Cruzeiro. Também um jogo com muitos gols. E foi um resultado para o Cruzeiro, no final das contas, no empate. Foi ótimo. E o Arthur Gomes, que faz esse primeiro gol, vai fazer também o segundo. E o jogador estava estreando. Você estrear, fazer 2 gols fora de casa. Ele falou, pô, hoje eu vou voltar para Belo Horizonte consagrado e acho que deve voltar mesmo, mas, enfim, acabou empatando. Mas ele faz os 2 primeiros gols e eu tava vendo boa parte desse jogo aí, principalmente no primeiro tempo e tal. Não achei que o Atlético ia conseguir reagir, não, mesmo estando em casa, 2-0, né? E tal, Agora, o que mostra é o crescimento de mais um clube também, que é o Cruzeiro. Por isso que eu vou falando da dificuldade do campeonato, né? O Cruzeiro, no início, ficaram naquela, mas vai ser difícil, sai técnico e tal, ser difícil, vai só lutar para não cair, etc. E o time está se reforçando e passa a ser um adversário também complicadíssimo para todo mundo. O Wesley, criticado às vezes, hoje consegue aí fazer esse gol muito bem feito, que eu acho, porque essa batida cruzada, aí vem um gol de pênalti, né? Fernandinho que não começou o jogo, entra e empata. Jogaço. Eu adoro o jogo 3-3. Jogo equilibrado, principalmente quando eu não torço para um nem para outro. Minha mulher que me perdoe, que ela é cruzeirense. Mas assim, é muito bom, né? Bem equilibrado, a gente viu nos números ali, percentual de bola e tal. Mas chegou a ser uma surpresa, né? Você ir lá no Atlético Paranaense e abrir 2-0. Né? Passou batido hoje foi o centroavante, né? O Vitor Roque passou meio batido no jogo todo, porque é difícil você ver um jogo do Atlético em que ele não apareça, né? Um jogador que, por sinal, foi vendido por um preço maior do que venderam o Cruzeiro, que eles se enfrentaram hoje. O Vitor Roque, que estava no Cruzeiro, saiu naquele final que o Ronaldo estava chegando, meio brigado lá e tal, porque o Cruzeiro achava que não tinha que ter ido e tal. Acaba de ser vendido por um valor que vai passar os 400 milhões, ou seja, vai passar o preço que o Ronaldo pagou pelo Cruzeiro. Que coisa, hein? O que é o futebol? Pois é, e nesse momento, olha, o Ronaldo tá... mas por quê? Por que ele foi embora? Por que eu não cheguei um pouco antes para segurar o menino? Exatamente. Pois de esporte, seguimos o Sport Center falando agora de... Isso. Vamos lá falar agora de Atlético Paranaense e Cruzeiro. O Atlético Paranaense, posse de bola 53-47, quase empatado ali com o Cruzeiro. Chutes, 15 do Atlético Paranaense, 6 no alvo. O Cruzeiro, 14 chutes, 5 no alvo. O Atlético Paranaense teve 6 grandes chances, o Cruzeiro 3. Ações na área rival, 18 para o Atlético e 21 para o Cruzeiro. E para passes completos, 342 a 267 para o Cruzeiro. Esse empate em 3-3, ele foi melhor para quem, Donão? Cruzeiro, né? Apesar de... Mesmo assim, mas justamente pelo que aconteceu, né? Era um 2-0 que acabou virando um 3-3. Mas assim, jogar lá é muito difícil. Eu acho que mesmo assim dá para trazer um ponto, levar um ponto importante para Belo Horizonte na ótica do cruzeirense. E aí você tem algumas boas notícias. Foi um jogo de muita trocação, as duas defesas errando muito, né? Errando em saída de bola, errando em posicionamento. Mas tem boas notícias pelo lado do Cruzeiro. Arthur Gomes, reforço que acabou de chegar, marcando 2 gols, ex-Santos. Ele evoluiu bastante na passagem dele por Portugal lá no Sport. Se mostrou uma peça importante. O Wesley sendo decisivo com um gol e uma assistência. O reforço mais caro, né, do Cruzeiro do Ronaldo. O Lucas Silva fazendo um jogo bem interessante ele no meio campo. Um jogador que não conseguiu confirmar as expectativas na carreira, quando vai lá para o Real Madrid, volta, às vezes convivendo muito com lesões, mas hoje fez um bom jogo. E a estreia no segundo tempo, no finalzinho, do Matheus Pereira. Esse eu acho que é o cara que pode elevar muito o nível e causar um grande impacto nesse Cruzeiro no futebol brasileiro. Até pouco tempo, o Matheus Pereira era destaque na Premier League.
Então ele pode ser importante em bola parada, ele pode se tornar esse Cruzeiro do Pepa um pouco mais criativo. É aquele jogador diferente para elevar de fato o nível, foi importante já tê-lo em campo. E o Atlético Paranaense sempre se recusando a perder também, né? Impressionante. Mesmo em um jogo com desatenção, errando muito defensivamente, o Esquivel errando saída de bola, não foi bem ali pelo lado esquerdo, né? O lateral defensivamente. Mesmo assim, o time vai buscar e tem esse jogo direto, esse jogo de cruzamento na área, essa bola aérea muito forte, né? Impressionante como consegue fazer essas inversões e conquistar pontos. E o Fernandinho fazendo um gol importante ali do empate. Mas vai precisar melhorar o rendimento dentro do que a gente viu hoje lá na Arena, a equipe do Wesley Carvalho. Muito bem, olha, intervalo aqui no Esporte. Essa camisa aí, nessa realização de sonho, né? Teve a coletiva e agora poucos minutos, né, para ir reconquistando tudo. Como que foi para você? É uma honra muito grande poder estar vestindo essa camisa, né? Como sempre fui torcedor desde pequenininho. É uma honra imensa poder estar representando o Cruzeiro. Muito satisfeito pela estreia. Óbvio que não é a estreia que eu queria, mas acho que o time deixou uma boa imagem hoje. Fizemos um bom trabalho, excelente trabalho. Infelizmente deixamos escapar ali 2 pontos, mas acho que o time deixou uma boa imagem. Estou muito satisfeito pelo grupo ter me recebido bem, a comissão, os jogadores, todo mundo. E estou muito feliz, é uma honra imensa poder estar representando o clube. De certa forma, para a gente foi surpreendente. Você já, na primeira viagem, o nome publicado no BID, como que foram esses dias aí? Teve alguma conversa com a preparação física? Porque a gente sabe ainda que não tá longe ainda daquela condição ideal, né, Matheus? Não, sim, como eu venho de férias, é normal, é chegar pouco a pouco, todo dia treinar e levar o nível, é assim que eu tenho feito e a comissão tem me passado para fazer. Óbvio que é uma ansiedade um pouquinho durante a semana por estar presente no primeiro jogo, é uma satisfação imensa. Mas aí trabalhando a cada dia para poder levar o nível e chegar onde o time quer e nas condições físicas 100%. Que mentalmente eu estou muito bem preparado. Você chegou a ouvir ali, quando você foi aquecer, né? O torcedor Matheus Pereira, deu para ouvir ali? Sim, como no estádio é muito barulho, às vezes você acaba que não, como tá focado ali no jogo, às vezes você não consegue ouvir, mas se de alguma forma gritaram, agradeço imenso pelo carinho, mas às vezes a gente tá tão focado ali no jogo que a gente não consegue ouvir o que tá de fora. Você agora tem uma semana inteira até o compromisso contra a equipe do Botafogo, né? O Cruzeiro volta ao Mineirão, onde você esteve, foi a vez que a gente se viu ali rapidamente, na época estava com o Fred, seu pai, o Jonathan, né? E você esteve contra o Figueirense lá, um 2-2, como é que vai ser para você? É mais uma semana, né? A gente vai trabalhar durante a semana para poder acertar alguns pontos que talvez o time possa acrescentar mais. Então, assim, é uma semana que vai ser uma semana boa, acredito que a gente vai fazer um bom trabalho. Tô ansioso para poder estar no Mineirão representando o clube, já estive como torcedor e para mim vai ser uma honra imensa durante a semana trabalhar bem para poder representar o Cruzeiro da melhor maneira no próximo fim de semana. A condição física, o ritmo vai vir com o tempo, né? Aos poucos vai chegando no jeito, né, Matheus? Não, sim, jogo pós jogo, treino pós treino, a gente está trabalhando para isso. É o que importa, a gente trabalhar todo dia em busca do melhor. Esse é o objetivo. Que estrela do amigo Arthur Gomes. Coisa linda, parabéns para ele, é uma bela estreia. Ele merece muito. O time também fez uma excelente partida. O time criou a oportunidade para que lá na frente também conseguisse fazer os gols. Acho que o time está todo de parabéns também. E óbvio que o Arthur também está de parabéns pelos gols. Valeu, Matheus. Pois é, isso. Daqui a pouco tem a coletiva do técnico Pepa aqui na sala de imprensa do Atlético Paranaense. O Pepa fala primeiro e depois a gente vai lá para a zona mista, porque hoje nós temos que ouvir alguns personagens desta partida, né, Valu? Eu falei no final aí, um empate para valorizar o ponto, né? Não dá para desconsiderar um pontinho conquistado aqui na difícil arena do Atlético Paranaense. É muito difícil jogar, claro que pela circunstância, né? Depois daquele gol do Wesley ali, fura a bola, coloca o Girafa no gol junto com o Rafael Cabral, invade o campo, não pode, né? Mas aconteceu, veio o pênalti. Um pênalti, eu quero ver esse lance aí depois, eu quero ver esse lance, mas o Cruzeiro sai daqui com um ponto e com, a Amanda tá com você opinião, nesse uma nova pênalti, perspectiva. viu? Eu vi muita gente aí bravo. Pois é, eu vi muita gente aí bravo, mas aqui, ô Valu,
Cruzeiro agora que estão chegando os reforços, já teve essa estreia maravilhosa do Arthur Gomes, o Lucas Silva, né? O Lucas Silva mostrou que tem gente, pode pedir sim o Lucas Silva, que olha a qualidade do Lucas Silva no meio campo, né? É porque a gente acompanha o Lucas Silva, né, Valu, há um bom tempo. Nós estamos aí nessa estrada há um bom tempo, né? A gente que assistiu o Lucas Silva no Cruzeiro, nas 2 passagens, a gente acompanhou tudo, a gente sabe o que ele pode entregar e é exatamente isso aí, foi só o primeiro jogo dele. Então, quando a gente pede, a gente tem aquela sensibilidade, né? Conhece o riscado, às vezes a gente erra, a maioria das vezes, mas algumas vezes a gente acerta. Então, Lucas Silva fez uma partidaça, é um toque muito diferente no meio campo, bola parada foi com ele. Enfim, e daqui a pouco o Cruzeiro vai ter Matheus Pereira aí muito em forma, vai ter o Papagaio em forma, daqui a pouco pode chegar um zagueiro aí. Então, pelo menos para mim é uma nova perspectiva e vamos pensar aí no jogo contra o Botafogo. Bora comprar ingresso para abrir mais setor, porque no domingo o torcedor do Cruzeiro no outro domingo tem um compromisso que é fazer esse time. Eu tava, depois dos 2 últimos jogos, o Cruzeiro não criava nada, não fazia gol, eu tava com aquele sentimento, né? Vamos ver esses caras chegando aí para ver o que eles vão acrescentar. E a primeira impressão é a melhor possível, que eles vão acrescentar muito e agora sim o time do Cruzeiro vai dar uma recuperada neste Campeonato Brasileiro. Então vamos comemorar esse pontinho aí, lamentando, claro, também esse apito desse cara aí, né? O CNM consegue estrear árbitro de 30 e poucos anos, fez um jogo, o segundo dele na Série A. E aí todo mundo viu aqui, com o estádio lotado, meu amigo, ele faltou borrar as calças. Mas enfim, vamos acompanhar aqui primeiro as explicações do Pepa e depois vamos lá para a zona mista, viu, Valor? Sim, e uma coisa que eu tô lembrando aqui agora, Valor, esse Arthur Gomes aí, esse cara vai fazer a festa com as cestas básicas, hein? São 5 cestas para cada gol do Cruzeiro, né? Que a gente mudou, né? Hoje foram 15, rapaz. Mais 5 do outro jogo já são 20 cestas básicas. Misericórdia, hein? Mas é uma boa causa. Vamos pra cima aí. Quanto mais gols fizer, mais feliz eu vou ficar. E quem for receber também as cestas básicas, né? Mas eu confesso, é que eu saio daqui hoje com um ar mais otimista do que... Não, aliás, com um ar totalmente diferente do que eu saí do domingo passado, né? Com aquela derrota para a equipe do Goiás no Independência e antes também com o empate diante do Coritiba. Então, eu penso que esses reforços aí vão ajudar muito o Cruzeiro. O Cruzeiro vai mudar bem ali. Pô, o Arthur já chegou e já mostrou o cartão de visita. Não estamos dizendo que vai ser isso aí sempre, viu, galera? Mas olha, ele entrou ligado no segundo pau ali na cobrança de escanteio. E a outra que o Wesley recuperou, e outra, hein? O Wesley fez uma partidaça, hein? Eu falei, o Wesley tá sendo vaiado injustamente. Não tira o Wesley todo o jogo, não. Se tivesse tirado, ele não tinha feito gol. Não tira o Wesley. Fez a jogada do segundo gol, assistência e meteu aquele golaço. Lucas Silva, que a gente falou. Por que não coloca o Lucas Silva? Entrou, participou do primeiro gol cobrando escanteio, deu assistência pro Wesley. E o Arthur Gomes chegou num oportunismo no primeiro gol e depois assiste o torcedor que não viu direito, pega o gol e vê o tapa que ele dá na bola para fazer o gol. Que categoria, velho. Que categoria. Então, o Matheus Pereira ainda vai precisar. Mostrou, né, galera? Ele tem um toque diferente, uma jogada ali, uma outra que ele tentou há pouco tempo também, né? Uns 10 minutos que teve. Mas é isso, aos poucos vai recuperar a condição física e vai ser muito útil. O Fernando Henrique hoje só fez o primeiro jogo, né? Ele entrou dando umas butinadas, no final ele teve um drible para trás lá, vou puxar a orelha dele. Quase que deu problema, eu quase morri naquele lance. O Lucas Silva, muito bem. Daqui a pouco tem um Papagaio, daqui a pouco tem zagueiro chegando aí do Porto. Então, essas peças, Valor, vão qualificar o Cruzeiro. A gente está com 23 pontos, né? Tem mais 2 jogos ainda. Se ganhar um desses 2 jogos, fecha o turno aí com 26. Eu estava calculando ali 25. Acho que é uma pontuação ok para a primeira metade da Série A do Campeonato Brasileiro. Fala, galera! Chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste domingão, depois do empate em Curitiba. Liga Arena 3-3 com o Atlético Paranaense. Foi um grande jogo. Uma grande atuação do Cruzeiro e, claro, a se lamentar porque o Cruzeiro esteve muito próximo da vitória contra um grande adversário fora de casa.
Poderia ter sido um resultado melhor, mas confesso que eu fiquei feliz com o desempenho. Muita coisa positiva. Talvez ali o Cruzeiro vacilando na hora de segurar o placar, abriu 2-0 com 2 gols do estreante Arthur Gomes. Que estreia do Arthur Gomes, estreia muito positiva. Depois o Atlético Paranaense buscou a igualdade, o Cruzeiro conseguiu reagir, fez o terceiro, uma grande jogada, Nicão Lucas Silva, que deu assistência e um golaço do Wesley, e só que na sequência o Cruzeiro vacilou num lançamento do Atlético, o cara saiu nas costas do William e veio o pênalti ali, um pênalti também bem estranho, né? Marcado pelo árbitro do jogo e o Fernandinho converteu. Enfim, um ponto que eu acho que tem que comemorar. Poucos times vão conseguir pontuar diante do Atlético Paranaense na Liga Arena, na Arena da Baixada. Então o Cruzeiro soma um ponto, faltando 2 jogos ainda para terminar o turno, tem 23 pontos e vai terminar a rodada entre os 10 primeiros colocados. Isso porque o Cruzeiro era 11º antes de começar a rodada. Ele ganha 2 posições, do Internacional e do Fortaleza. Perde uma, que é o Cuiabá, que venceu o Internacional fora de casa. E o Cruzeiro, então, terminando na 10ª colocação. Vamos acompanhar os resultados deste domingo para saber quantos pontos o Cruzeiro terá em relação a G4, a G6 e também a Z4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, repito, teve muita coisa bacana. Estreia do Arthur Gomes, como eu disse, reestreia do Lucas Silva, que fez uma partidaça no meio campo. Fernando Henrique, tendo a primeira chance, teve ali um vacilo no finalzinho, mas entrou com muita disposição. Matheus Pereira, ainda longe da sua melhor condição física, mas dá para ver que tem um toque refinado na bola. Então o Cruzeiro tende a crescer neste segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro com o elenco mais encorpado. Isso é muito importante. Por falar em elenco mais encorpado, o Cruzeiro trabalhando para definir a contratação, para fechar os detalhes da contratação do zagueiro João Marcelo, 23 anos, que tem uma negociação encaminhada para vir do Porto de Portugal. Ele se destacou no Porto B e estava integrando o elenco principal do Porto na pré-temporada. O Cruzeiro tem aí uma semana inteira até o próximo compromisso contra o Botafogo, jogo no outro domingo às 6h30 e com o Mineirão recebendo um grande público, tanto que, dependendo aí das próximas horas, o Cruzeiro deve abrir mais 2 setores, laranja superior e vermelho superior. A expectativa é de um público na casa dos 50 mil neste duelo diante do Botafogo. Botafogo em casa, Palmeiras fora de casa, é o que o Cruzeiro tem para fechar o turno da Série A. Agora com Matheus Pereira. O jogador realizou uma emocionante coletiva de apresentação, revelando os motivos que o influenciaram a fechar com o Cruzeiro. Em suas palavras, Matheus compartilhou sua paixão pelo clube desde a infância, a admiração por grandes ídolos como Alex Talento e a vontade de contribuir com sua qualidade técnica para o sucesso do time. Sua determinação e amor ao Cruzeiro certamente contagiarão toda a torcida azul. Os tópicos mais importantes da entrevista foram: disse que sua relação com o Cruzeiro começou na infância. Apesar da família inteira ser atleticana, ele tinha um tio cruzeirense que sempre colocava os jogos do Cruzeiro para ele assistir. A partir daí, vendo jogadores como Alex, Luizão e Sorin, Matheus passou a tomar gosto pela ideia de se tornar cruzeirense. Sua memória mais marcante como torcedor do Cruzeiro, de um jogo especificamente, foi o golaço de Alex em Cruzeiro 5-2 Fluminense na campanha do título brasileiro de 2003. A decisão de vir para o Cruzeiro já estava tomada, mas mesmo assim o seu empresário precisou trabalhar, e muito para que essa negociação tivesse um desfecho positivo. Frisou que, apesar de já ter demonstrado um nível muito alto no futebol europeu, não chega para ser um salvador da pátria, e sim mais um jogador de grupo disposto a ajudar a equipe. Seu maior ídolo no futebol e como cruzeirense é Alex Talento. Sua comemoração de tapar os ouvidos foi inspirada no atacante holandês Memphis Depay, dizendo que se identificou com o jeito de comemorar em uma fase difícil da sua vida e que bastava ele entrar em campo para esquecer todos os problemas fora dele.